Também uma outra questão aqui que ela é fundamental, eu já ouvi muito isso, né? Geralmente essa questão, Manuel, ela aparece quando o pessoal começa a discutir um pouco lá sobre cidadania polonesa, né? Que daí o pessoal começa a discutir sobre quando a Polônia ela foi um país, quando ela deixou de ser um país e assim por diante, né? E eu acho assim que esse termo às vezes parece um pouquinho pesado, mas eu já ouvi várias vezes, por isso que eu vou te perguntar dessa maneira para ver como é que vai ser a tua reação também em frente a essa pergunta, né? Por que, que a Polônia sumiu da geografia em 1795, né? Aí agora a gente já está entrando na minha praia. Esse é o tipo de. É o tópico que eu mais estudo da história polonesa. Minha monografia em história foi em cima disso. Toda a relação do iluminismo polonês, do constitucionalismo polonês, que vai produzir a chamada Constituição de 3 de maio, que tem participação nesse momento, então, que a Polônia vai sumir do mapa, né? É um momento muito importante da história da Polônia, né? A gente tende a se referir a isso como as partilhas da Polônia, Rozbiory Polski, né? Então, as partilhas, realmente, a Polônia ela foi repartida, o seu território foi ali, sofreu do imperialismo de outros 3 estados que a cercavam. Basicamente, o que também é colocado como a aliança das 3 águias negras, né? Em alusão ao símbolo de cada um desses impérios. Nós temos o interesse do Império Prussiano, do Império Austríaco e do Império Russo em, então, abocanhar o território polonês, que era um estado que estava em total decadência. Tá? Principalmente uma decadência do sentido burocrático. Tá? O que acontece, Caio, e os demais que estão acompanhando, basicamente é o seguinte: a gente tem fatores externos e fatores internos que vão desencadear as partilhas polonesas. Fator externo, simples, já comentei rapidamente. A gente tem então essa situação de que esses impérios que rodeavam a Polônia perceberam então essa decadência de influência e poder do Estado polono-lituano e vão então se interessar em abocanhar esses territórios. Isso vai acontecer por 3 vezes, né? Então a gente tem as primeiras partilhas acontecem em 1772, depois em 1793 e finda-se então 1795 e a Polônia deixa então de existir. Fica então completamente dividida entre esses 3 impérios. Então, o primeiro fator, fator externo, é esse interesse, vamos colocar assim, então esse interesse imperialista que prussianos, austríacos e russos tinham, beleza? Mas talvez o que seja mais determinante nisso são os fatores internos. Porque se a gente pensa que é um Estado que está sofrendo aí com a pressão imperialista de seus vizinhos, a gente tem que começar a observar também como será que esse Estado vai fazer, o que ele pode fazer para tentar sobreviver. Ele podia fazer alguma coisa para sobreviver, mas quando a gente analisa como que era a dinâmica interna da Polônia no final do século XVIII, a gente vai entender o porquê que a história não terminou tão bem assim. A Polônia, naquele momento, ela passou a ter uma situação, um contexto político que alguns historiadores até colocam como a anarquia polonesa. Tá? E já era termo que aparecia naquela época. Por que anarquia polonesa? Desde o tempo dos. Na verdade, muito antes dos Jagiellônicos. É uma coisa que a gente pode pegar lá do tempo dos Piast. A nobreza polonesa ela vai ficando cada vez mais poderosa, cada vez mais relevante e vai ganhando cada vez mais privilégios. Privilégios no sentido mesmo de leis que a defendiam, né? E que lhe davam cada vez mais capacidade de se intrometer nas decisões reais. Essa é a questão. Isso vai aumentando com o tempo. Chega-se então a um determinado momento, com o fim da dinastia Jagiellônica, em que o rei Sigismundo III, ele então dá fim a Sigismundo II, na verdade, tá? Ele vai dar fim, então, à dinastia Jagiellônica, inicia, então, essa monarquia eletiva. Os nobres passam a votar pelos seus reis. E, obviamente, eles começam, então, a aumentar ainda mais os seus privilégios, já que agora eles tomaram conta da burocracia estatal. E a gente chega ao ápice do surgimento do tal liberum veto, ou, como em alguns lugares gostam de colocar, prerrogativa dourada, tá? Esse libera um veto, a ideia dele basicamente é que se é organizada uma assembleia, tá? É organizado uma reunião no parlamento polonês, que é chamado de Sejm, e um nobre discorda do que ali está sendo debatido, ele tem o direito inalienável de dissolver essa assembleia a qualquer momento. Então,
eles utilizavam isso, os nobres, como um artifício muito sujo para lutar contra seus opositores. Então chegou um momento na política polonesa, e principalmente depois que os nobres reconheceram isso, que o Liberum Veto era uma ferramenta interessante para sacanear com o pessoal que queria aprovar alguma coisa que não era de seu interesse. Então, até tentavam fazer umas coisas assim, meio estilo que a gente vê aqui em Terras Tupiniquins, fazer umas votações assim em feriado religioso, votar coisa na madrugada, né? No meio da noite, sem ninguém saber, vamos se reunir lá, vamos votar, porque se alguém dos opositores souber e tiver lá, o cara vai usar o Liberum Veto e vai dissolver a Assembleia. Né? Aí começa a surgir esse tipo de coisa, né? E aí, então, a máquina estatal polonesa vai começar a patinar e não vai sair do lugar. Né? Então, toda vez que precisa ser algo importante ser decidido, vem algum opositor e dissolve, então, aquela Assembleia. Obviamente, eu estou falando ainda de um momento em que o Liberum Veto está sendo utilizado simplesmente pelas contendas internas que tem na Polônia. Mas não vai demorar muito para que os monarcas ao seu redor, aqueles que têm os interesses imperialistas, reconheçam que podem usar o Liberum Veto a seu favor. Então eles vão começar a comprar, tá? Vão começar a comprar os nobres poloneses, tá? Até porque a nobreza polonesa também tem uma questão interessante, que nem todo o nobre polonês, que a gente chama a nobreza polonesa de nobreza Szlachta, tá? Então, às vezes eu vou me referir aqui a Szlachta ou a Szlachtitz, eu vou estar me referindo aos nobres, né? Então eles iam até um Szlachtitz e o pagavam, né? O compravam, e independente da relevância desse cara, da riqueza dele, da proeminência política dele, todos, perante a lei, todos os integrantes da Szlachta eram iguais. Então esse cara chegava lá e usava o Liberum Veto e acabava com toda uma situação importante. Levando adiante, então, um interesse que, na verdade, é externo. Uma das principais figuras aí da política externa que vai usar muito isso para conseguir atingir seus objetivos foi Catarina Grande, né, czarina russa. Ela usou muito isso para conseguir fazer com que as coisas andassem dentro da Polônia da maneira que quisesse. Então, a Polônia está tentando resolver as situações, está tentando sobreviver a essa decadência que ela está passando. A Polônia e a Lituânia está passando por essa decadência, está tentando resolver isso, mas a própria forma com que funciona o seu Estado, essa anarquia polonesa, onde todo mundo pode tudo, não deixa que ela saia do lugar. Então, ela fica praticamente inoperante. Né? E ainda mais por conta da situação que os interessados externos, né, Prússia, Áustria e Rússia, vão começar a fazer uso disso também. E aí, não tem o que fazer. Aí a Polônia começa a entrar buraco abaixo. É mais ou menos nesse contexto que começa a se produzir toda uma crítica ao Estado polonês, muito embasado nos ideais iluministas, e vão pensar em fazer uma reforma. Nós temos que reformar, então, esse Estado polonês, essa liberdade dourada, essa liberdade que os nobres Szlachta têm é maravilhosa, mas ela está nos matando. Então, basicamente, isso é muito louco, o iluminismo polonês ele vai lutar para instituir o absolutismo na Polônia. Dar mais poder para o rei. Tem uma única pessoa que responda rapidamente para poder responder a esses avanços imperialistas das nações que os rodeiam, que são todas nações absolutistas. Tá? Então, nesse contexto também das partilhas polonesas que acontece o iluminismo polonês, que é interessantíssimo, e até um outro momento a gente pode até parar para falar só sobre o iluminismo polonês. Então a gente tem os fatores externos, que é essa vontade imperialista, e a gente tem os fatores internos, que é essa incapacidade do Estado polaco, visto as suas leis, de conseguir responder a esse avanço. Alguns historiadores, inclusive, gostam de colocar de maneira até mais simplória tudo isso. E dizer que as partilhas da Polônia podem se resumir como a incapacidade do Estado polonês de instaurar o absolutismo numa época em que o absolutismo era o padrão de governo que existia na Europa. Tá? Outros não gostam muito dessa visão, porque exatamente vão gostar de exaltar o fato de que o Estado polonês já era profundamente democrático numa época em que o absolutismo rolava solto. Tá? Então, basicamente é isso que acontece. E é muito importante as partilhas polonesas, e eu gosto de dizer isso porque ali é o marco em que a história polonesa passa a ser, então, uma história de resistência. Dali para frente, a história da Polônia é marcada quase por uma história de infortúnios. E vai ser, então, a história de um povo que resiste,
Então é um momento muito emblemático da história polonesa.